O programa hoje especial traz um dos candidatos à presidência do São Paulo, nosso querido Nilton Ferreira, que se prontificou a ser da oposição à eleição, que é já nesta terça-feira aí, onde 240 conselheiros irão eleger o sucessor do Carlos Miguel Aydar, que acabou pedindo demissão. Boa noite, Nilton, sempre é um prazer tê-lo aqui conosco e falar das coisas do Tricolor. Boa noite, Juarez. Boa noite, Gilberto. Boa noite, conselheiros do São Paulo, sócios, torcedores. Nós vamos estar disputando terça-feira a eleição e essa eleição vai se caracterizar por dois estilos de administração. Nós representamos um estilo vencedor, com bastante critério nos gastos, na administração do clube, que foi a gestão de 90 a 2002. E o nosso concorrente vai estar representando a gestão posterior a 2002. Na verdade, é o quarto candidato do Juvenal Juvencio. Para ele. Nilton, para a gente começar, e depois o Gilberto vai aí formulando as perguntas dele, como é que surgiu essa ideia? Olha, Juarez, nós fomos eleitos pela chapa São Paulo Forte em abril de 2014 com 347 votos, aproximadamente 12% do colégio eleitoral da eleição, que compareceram à eleição. Nós estamos lá para representar o associado e, obviamente, nos candidatamos pelo amor, pela paixão que nós temos pelo São Paulo. Nesse sentido, nós imaginamos um apoio muito grande, principalmente dos nossos colegas que foram oposição à gestão do Juvenal Juvencio e terminamos a eleição. Após a eleição, nós tínhamos 105 conselheiros eleitos, vitalícios e eleitos da chapa São Paulo Forte. Então, nós contamos com esse apoio e entendemos que temos muita chance de ganharmos a eleição. Essa ideia é que as nossas propostas sejam analisadas, obviamente, por todos os conselheiros, né? E que os conselheiros votem nas propostas. Obviamente, não é o Nilton que está se propondo somente a ser presidente, é toda uma equipe. Nós contamos com o apoio do Fernando Casal de Rey, que hoje está no Conselho Consultivo, um ex-presidente, que foi o diretor de futebol em 92, 93, com as conquistas do bimundial em Tóquio. Nós contamos com o apoio da equipe dele, eu ainda não conversei com ele. Jorge Magalhães, que era o diretor de Jorge futebol. Magalhães. Eu vou convidar o Márcio Aranha para ser o vice-presidente de futebol. E, na verdade, nós vamos administrar utilizando o máximo possível, dentro das possibilidades, o Conselho Consultivo, porque são pessoas com uma experiência enorme, são pessoas vitoriosas e que podem voltar a resgatar a idoneidade que tanto nos falta com essa crise toda, Juarez. Na verdade, a crise, no meu entender, é uma crise de moralidade. Nós precisamos ter no São Paulo pessoas com condutas éticas que não queiram aparecer na imprensa. Na verdade, as grandes estrelas são jogadores. Nós, como dirigentes, nós devemos ter a consciência do lugar que nós devemos ocupar. Basicamente, é essa linha de raciocínio. E um outro detalhe muito interessante, Juarez, nós vamos administrar com a participação do Conselho Deliberativo. Hoje, o Conselho Deliberativo no São Paulo, ele simplesmente ratifica as decisões da presidência, da diretoria. Então, nós vamos consultá-los em todas as questões relevantes para que as decisões sejam em conjunto. Bem, Nilton, todos nós aqui ficamos abismados, né, com a situação vivida pelo São Paulo nos últimos tempos. Eu acho que vocês também, que fazem parte lá do Conselho,
nunca tiveram uma situação como essa. Agora, você, para nós é uma satisfação realmente, nós temos inclusive uma certa amizade. Agora, você foi eleito como conselheiro há pouco tempo. Há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Você disse que está aí com uma chapa, né? E eu gostaria de saber como foi, você mesmo aqui disse que ainda não teve oportunidade de conversar com várias pessoas, como foi a escolha do seu nome dentro dessa chapa? Uma ótima pergunta, Gilberto. As eleições, após a renúncia do Carlos Miguel Aydar, 13 dias após a renúncia dele, o presidente interino, que assumiu o cargo, que é o presidente também do Conselho Deliberativo, marcou essas eleições num prazo de 13 dias. Normalmente, a estrutura política do São Paulo faz o que é tradicional, faz uma convenção, escolhe os nomes pela candidatura de vários conselheiros, e nós, se tivesse havido tempo, nós teríamos feito isso. É o normal dentro da democracia do São Paulo. Ocorre que na quarta-feira, praticamente o último dia para registrar a candidatura, eram 11 horas da manhã, não teve tempo para que os outros conselheiros, com exceção do Paulo Amaral, que chegou a pensar em ser o candidato e depois desistiu, então nós iríamos para a eleição sem uma candidatura. Eu que fui eleito por 347 votos, eu entendo um absurdo. Como é que pode uma oposição não ter um candidato? Quer dizer, vamos votar em chapa única? Então, nós conversamos com alguns conselheiros e decidimos registrar a candidatura. Foi uma correria para fazer as próprias plataformas administrativas. Na quinta-feira, a questão da publicação no jornal. Então, a própria montagem de toda a estratégia de administração, isso a gente conseguiu terminar hoje de manhã. Hoje eu mandei um e-mail para todos os conselheiros e, na verdade, eu vou ter um dia para fazer todos os contatos políticos, Gilberto. Seria segunda-feira. Óbvio que esse processo todo é inegável que favorece a candidatura de quem está com a máquina. Mas nós não nos abatemos, vamos lutar com garra e vamos disputar, eu acredito, em pé de igualdade. Bom, ao meu ver, não sei qual a opinião do Nilton e do Gilberto, foi uma tentativa de um golpe, né? Se chegar, fazer uma eleição na calada da noite, marcar uma eleição, não dar a chance da oposição se organizar e tentar, lógico, com o mínimo possível de votos, acabar sendo eleito. A gente está falando numa eleição de um clube tradicional, se não um dos maiores clubes do Brasil, de repente, numa situação dessa. O São Paulo, na verdade, já começou errado com a briga entre o Aydar, né, que foi indicado pelo Juvenal Juvencio. O Juvenal Juvencio fala abertamente que foi traído, né, que foi uma traição através do Aydar. E eu não sei qual que é a sua opinião com relação, que você foi muito polido aí quando você disse que foi na última hora, corremos, não deu tempo nem de se reunir da oposição para se conversar sobre um candidato e você se prontificou a ser o candidato. Juarez, nós defendemos dentro da política do Brasil e mesmo da política, e se estende a política do São Paulo, a fidelidade partidária. Então, realmente contamos com os votos de todos os conselheiros que fizeram parte da chapa São Paulo Forte. E para nós, se isso não acontecer, vai ser uma clamorosa surpresa, Juarez. Muito bem. Agora, por que o homem do chapéu? Você, eu já ia falar o homem do sapato, né? O homem do chapéu. Você, no São Paulo, às vezes em reuniões sociais, você aparece lá de chapéu, Nilton Ferreira. Não, Juarez, se você olhar no meu Face, meu avô, em 1932, ele foi o primeiro a ter um caminhão em Santo Amaro. E você olha a foto dele e da minha avó,
você vai perceber que os dois estão de chapéu. Então, é uma tradição da família. Eu frequento o São Paulo há 36 anos, sou sócio há 36 anos. Sempre usei chapéu, né? Fui campeão como técnico da categoria mais competitiva entre os associados. E eu era conhecido no São Paulo como Newton do Chapéu. E aí, quando veio a candidatura para conselheiro, eu usei esse slogan, o que me dava, eu era conhecido dentro do São Paulo. E aí meu departamento de marketing, quando eu resolvi ser candidato a deputado federal o ano passado, aliás, diga-se de passagem, na minha candidatura eu não mencionei na televisão e nem nos materiais publicitários que eu era sócio e conselheiro de São Paulo. Então, nós tivemos um cuidado com isso, para não usar o São Paulo de tal forma que pudesse, de alguma maneira, me favorecer. Nós respeitamos a instituição. E aí, o departamento de marketing entendeu que meu avô é o que está de gravata ali no caminhão, e minha avó está atrás dele, a avó Marieta e o vô Adão. Legal. Então é uma tradição da família. E o departamento de marketing entendeu, vamos melhorar isso, vamos colocar como um homem do chapéu, fica mais, pode difundir mais sua candidatura. É basicamente isso, Juarez. Mas eu gosto muito de chapéu, tenho 30 chapéus. Cada vez que eu viajo para o exterior, eu faço questão de comprar um. Né? Então... Homem estiloso. É o seguinte, a gente tem uma satisfação, que o Newton é um cara que a gente sempre teve uma admiração, desde a primeira vez que ele veio ao programa. E o que é interessante, que aqui no programa, quando o César Maluf frequentava todos os domingos, sugeriu, você não tinha que ser candidato a conselheiro, você tinha que ser candidato à presidência do São Paulo. E aí até tentei um contato com o César para ele estar presente hoje aqui, para a gente, como se relembrar, né, a conversa, por que o César pensou desse jeito, né? E hoje está aí concretizando a tua candidatura à presidência. É verdade, Juarez. A gente, obviamente, tem sonhos de crescimento, é um direito natural esses objetivos maiores, né? Porque quem sonha grande realiza coisas grandes. Quem sonha pequeno acaba tendo coisas pequenas, né? Então, na época foi uma surpresa o César ter falado e aconteceu de surgir essa situação nessa correria. A gente não tinha nome, eu me prontifiquei, alguns conselheiros importantes aí que estão com a gente foram ouvidos, falaram, manda bala que a gente vai te apoiar, e estamos aí, né? Meu tio avô Nunes foi assessor, na verdade foi diretor do Palácio do Governo e trabalhou com o Adhemar de Barros. E o Adhemar de Barros falava que, às vezes, o cavalo passa arriado na vida poucas vezes. Ou às vezes uma vez só, né? Às vezes uma vez só. Eu montei nesse cavalo, né? Vamos ver. É verdade. E eu só queria também esclarecer que a minha família, Juarez, é uma família tradicional política. O meu bisavô foi prefeito de Santo Amaro. Na época que Santo Amaro era um município. Na época que Santo Amaro... Pouca gente sabe disso. É verdade. Mas até a década de 50, Santo Amaro era um município. Meu tio-avô foi provedor da Santa Casa de Santo Amaro, Capitão Tiago Luz. Tem a Rua Brasílio Luz também, um outro meu tio-avô. Então a gente tem essa questão política no sangue, tem no DNA político, né? Recebendo Newton Ferreira, candidato à presidência do São Paulo, já na terça-feira, onde 240 conselheiros irão escolher o novo presidente. O Newton, fora a situação política lá no São Paulo, causou estranheza, eu que sou jornalista há 30 anos, tantos escândalos no São Paulo. Acusações, não estou afirmando, acusações de corrupção, desvio de dinheiro. Está parecendo a Brasília, está parecendo a Petrobras, apareceu até um personagem, o Jack. Como que o sócio
o conselheiro São Paulino vive nesse momento, Lano? Juarez, nós efetuamos nesse 1 ano e meio de conselho mais de 24 requerimentos, buscando sempre a fiscalização da atuação da diretoria, sem nenhuma maneira agressiva, simplesmente buscando a verdade. Esse contrato de comissionamento da empresa em Hong Kong, que se fala que é o tal do Jack, na verdade a gente nem sabe, porque quando eu analisei o contrato, peguei na mão o contrato estava sem assinatura e não tinha o nome do representante da empresa em Hong Kong. Então nós pedimos para o responsável jurídico, eles nos disseram que a via que foi disponibilizada para os conselheiros não estava assinada, que havia uma outra via assinada. E depois de uma hora nos trouxeram esse contrato assinado, mas continuava a não ter identificação nenhuma de quem representava essa empresa. Na verdade, existe um procedimento jurídico que às vezes você não identifica, mas normalmente o departamento jurídico tem lá nos seus arquivos o suporte, a procuração, o contrato social da empresa, e isso não nos foi fornecido. Consequentemente, a gente, num desses requerimentos, fala isso para o presidente do conselho, que o Leco corretamente teve uma atitude em prol da instituição e retirou da pauta o contrato de votação e gerou todo esse escândalo relativo ao Jack. O que causa muita estranheza, Juarez, como é que a gente ouve nos jornais declaração do ex-presidente dizendo que o Jack abriu mão de no mínimo 18 milhões. Na minha conta eram 28, porque como a empresa é em Hong Kong, nós teríamos que pagar um imposto de renda. Então, como é que alguém abre mão de 18 milhões por um trabalho que foi feito? Então, isso realmente nos estranhou. É muito estranho, muito. Né? Muito estranho. Nós enviamos um ofício encaminhando para apuração pela Comissão de Ética, foi protocolado, já se abriu processo contra o ex-presidente e seu vice, no sentido de esclarecer aquela briga no Hotel Radisson, inclusive as consequências disso, que foram o e-mail do Ataíde, a fita que ele diz que tem e que culminou com a renúncia do Aidar. Nós não conseguimos entender e nós não aceitamos que isso seja jogado para debaixo do tapete. Pode ter certeza que todas as denúncias serão encaminhadas à Comissão de Ética e nós vamos fazer a apuração dentro do que o Estatuto Social fala. Agora, eu gostaria novamente de elogiar a atitude, naquele momento, do presidente do Conselho, nosso concorrente, o Leco, em defesa da instituição, retirando o contrato da pauta. Muito bem. Bom, o Silvio Fernandes, que é conselheiro lá de São Paulo, né, ele sempre acompanha o programa, fala: meus caros amigos Juarez e Gilberto Sorriso, mais uma vez parabéns pelo programa e pela qualidade dos convidados. Hoje, como candidata a presidente do São Paulo pela oposição, Nilton Ferreira. Jornalista que sou também, vamos a uma pergunta ao Nilton. Se a eleição tivesse participação dos associados, quais seriam as suas chances de vitória? O Leco é uma pessoa conhecida pelo sócio? Pergunta ele. Olha, essa pergunta é muito interessante. Depois do novo Código Civil, em 2004, nós entramos, nós não, porque na verdade foram alguns conselheiros e alguns associados, questionando todas as alterações contratuais que foram feitas pela gestão
que hoje está no poder. Essa ação já dura praticamente 12 anos e agora, semana passada, teve o resultado, se não me engano, do Superior Tribunal de Justiça, em que deu ganho aos associados e aos conselheiros. Isso significa que nós vamos ter que conversar com esses autores da ação para buscar um entendimento. E essa ação, o que ela fala basicamente? Que tudo no clube, toda alteração estatutária no clube deve ser aprovada pela Assembleia Geral dos Sócios, Jorei. A Assembleia Geral dos Sócios é quem tem o maior poder dentro da instituição. Então, essa questão da eleição é importante a gente discutir, importante buscar uma solução, porque isto colocará o São Paulo dentro de uma tranquilidade institucional. Eu, particularmente, acho que eu teria uma grande vantagem se a eleição fosse pelos associados, porque a gente frequenta o clube há 36 anos. Eu frequento o clube e o conselho nesse último ano e meio, mas esse conhecimento dentre todos, eu imagino ser bem interessante no sentido de favorecer a eleição. Muito bem. Gilberto, você tem... Eu queria fazer uma pergunta, Milton, em caráter mais pessoal, né? Assim, a sua candidatura foi muito rápida. Então, naturalmente, não deu tempo de fazer um planejamento, de mostrar o plano de trabalho. O que se comenta é que as finanças, não só no São Paulo, mas nós vamos falar, não andam lá essas coisas. Como eu disse, eu sei que você e o seu quadro lá de colaboradores ainda não tem um projeto. Agora, você em si, como você está se sentindo, sabendo e analisando o tamanho da complicação que você vai pegar caso você seja eleito? Olha, Gilberto, é uma grande responsabilidade. Nós tivemos acesso, alguns meses atrás, ao balanço de maio. E são muito preocupantes todas as contas, né? Por isso que um dos primeiros atos que nós vamos fazer é ligar por telefone ou entrar em contato de alguma forma com a Abílio Diniz, dizendo que torna-se importantíssimo a oferta que ele fez da auditoria da Pricewaterhouse. Isso nos ajudará, através da análise dos dados do balanço e da análise dos contratos, o São Paulo ter dados seguros e ser realmente passado a limpo, né? Agora, essa é uma grande preocupação que você falou. Como fazer em 4 dias para montar uma estratégia de governança onde... numa instituição onde ela representa, para vocês terem uma ideia, o orçamento, São Paulo está entre as 50 maiores, o 50º, se não me engano, orçamento em relação às prefeituras do Brasil. Nós temos 5.850 prefeituras. Né? O orçamento de São Paulo equivale a 50ª prefeitura. Então, é uma grande responsabilidade. Eu me sinto preparado para isso, sou formado em economia. Pela Mackenzie, diga. Pelo Mackenzie, sou mackenzista. Sou São Paulino, mas também mackenzista, né? Que dizem que o pessoal do Mackenzie é radical na defesa da instituição. Fiz ciências contábeis também lá, tenho pós-graduação de administração, tenho um currículo na minha vida pessoal de sucesso. Então, nós vamos contar com a ajuda das pessoas competentes. Ainda eu cheguei a entrar em contato com a Abílio, pegando informações do CEO, o Alex, que acabou sendo demitido pelo Carlos Miguel. Foi vergonhoso a maneira que esse CEO foi demitido lá no São Paulo. Vergonhoso. É necessário a composição da profissionalização da instituição com pessoas competentes. Então, Gilberto, eu vou me estruturar para ter essas pessoas o mais rápido possível. No futebol, eu estou tranquilo,
quando o Fernando Casal del Rey aceitou ser o consultor responsável por essa parte. A questão financeira nós vamos trabalhar, vai ser um período duro, nós temos que ter o pé no chão, as perspectivas de um time forte para 2016 deve ser realista. Agora, nós temos mais de 70 atletas no elenco. Eu acredito que com competência nós vamos ter um time bastante competitivo e vamos preparar, acertar a casa nesse próximo ano. E uma informação muito importante é que eu pretendo nesse acordo, na constituição desse acordo, que o São Paulo tenha a eleição alterada, na verdade seja antecipada para dezembro. Muito bom isso aí. Por quê? Porque daí a gente começa a ter todas as vantagens de início de temporada. Então essa é uma das nossas propostas. Esse mandato tampão, em sendo eleito presidente, ele vai até dezembro de 2016. Muito bem. Bom, o Vladimir Cassani, doutor Vladimir Cassani está acompanhando o programa, fala: Nilton, gostaria de parabenizá-lo pelo exercício da democracia sendo candidato a presidente do São Paulo e perguntar o que você propõe para o futebol do São Paulo. Você quase respondeu. Eu respondi. Basicamente, ter no futebol pessoas experientes e vencedoras. Então, o nome que eu pretendo convidar para vice-presidente é do Márcio Aranha. Não tem sentido a gente ter um vice-presidente que já foi presidente, o caso do Fernando. Mas o Fernando já concordou em ser o consultor. Consiga aí esse resultado. Nilton, acredita no São Paulo possa reverter essa situação? Eu acredito. Eu acho que a equipe é uma equipe boa. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado ali, porque a gente deve ir para cima do Santos. A questão de não tomar o contra-ataque, como se proteger. Então, já ocorreram na nossa história, outras vezes que a gente reverteu o resultado. Então, acredito sim, a gente pode passar. Claro que dentro da razão não é uma situação fácil, mas se o futebol fosse dentro da lógica, ele não teria graça, né? Verdade. Você estava aqui, você falou que o César comentou Então, por exemplo, aquele gol de mão do Leivinha que o César estava jogando, né? Eu também estava jogando. Você também estava jogando? Então, o futebol tem isso. De repente, a equipe, aquele dia, na quarta-feira, ela consegue ter uma motivação maior, né? E pode acontecer. Não é difícil, claro que é difícil. Como era praticamente impossível se imaginar que o Brasil fosse perder de 7-1 da Alemanha. Exatamente. No futebol pode tudo, é emoção, né? Muito bem. Então... Bom, tem uma pergunta do Cláudio Schneider, São Paulino, da Vila das Belezas. Você sendo eleito, Nilton, o Doriva é o teu técnico preferido? O Fernando vai resolver com o Márcio Aranha e vai... Porque, veja bem, óbvio que hoje eu saí de casa, estava 2-1 para São Paulo, eu não sei qual foi o final, se nós ganhamos. Terminou. O São Paulo ganhou 2-1. 2-1, né? Ele 4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória. Então nós precisamos avaliar isso, sentir o elenco, conversar com o Ganso, conversar com o Luiz Fabiano, se ele tem interesse em renovar, se não tem, qual a motivação. Tudo isso tem que ser feito por gente que conhece. E com certeza vai acontecer isso rapidamente, né? A nossa produção já pegou o gol do Leivinho aí, tá na linha. E tá aí, olha a mão dele. A mão o quê? Coitado do Leivinho, viu? Até hoje ele fala, não sei o que aconteceu. E o Gilberto levantando a mão lá. Olha lá. O Gilberto estava aqui, né? Eu estava aqui, marcando Aí, aqui. Foi incrível esse lance aí, meu Deus do céu. Que ano foi, Gilberto? Foi 71 ou 70? Não, 70... Olha, 71, 72. 71. Foi quando eu comecei a acompanhar o futebol, Juarez. Realmente comecei a ir no Morumbi. Até tem um jogo que eu lembro muito, um repórter da TV Tupi,
que apostou que o Mirandinha, que era do Corinthians, que veio jogar, não marcaria nenhum gol em cima da zaga do Palmeiras, que era Luiz Pereira e Alfredo, se não me engano. Sim. E ele fez 2 gols, né? Então, e naquela época a gente assistiu o jogo junto, São Paulino, palmeirense. Bons Aliás, tempos. isso é uma questão muito importante. Um dos primeiros atos também será formalizar um convite para que o presidente do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, que a gente tenha uma reunião, que a gente restabeleça a cordialidade do passado. Co-irmão. A verdadeira palavra. Exatamente. O futebol hoje, ele representa bilhões de dólares no mundo. E nós dependemos da nossa continuidade um do outro. Então, vamos manter as brincadeiras, as disputas dentro de campo. Nós temos que encarar o futebol como um negócio. O São Paulo, não só o São Paulo, mas todos os clubes precisam de sair dessa draga de falta de... E-mail esporte@bluetv.com.br. Hoje recebendo Nilton Ferreira, candidato à presidência do São Paulo. Eleição que vai acontecer, vão acontecer amanhã, não, depois da manhã, terça-feira. E outra pergunta aqui, João Antônio Nogueira, da Vila Ipojuca, aqui na Lapa. Como o Gilberto falou, ele fala, igual o Gilberto comentou, a situação do São Paulo financeira é boa ou ruim? Olha, as informações que a gente tem do balanço de maio não são boas. Nós não temos acesso a nada. Então nós vamos tomar pé no primeiro dia de posse, que nós vamos saber realmente como é que estão as coisas. Nós temos uma preocupação, porque tem o 13º, tem folha para pagar em dezembro. Nós já iniciamos 2 contatos, um com uma empresa inglesa e o outro com uma instituição brasileira, no sentido de ter um aporte de capital no São Paulo que possa alongar a nossa dívida e resolver o problema de curto prazo. Mas isso só depois de eleito, nós não temos como saber. Realmente é uma situação muito difícil, mas vamos enfrentá-la com competência, com carinho. E mais 2 informações, Juarez, que eu gostaria de passar a todos os telespectadores. Nós recebemos essa semana uma ligação de uma construtora que pegou o projeto da Andrade Gutierrez, fez uma modernização dele e quer nos apresentar. Então, sendo eleito, eu vou criar uma comissão que vai analisar todo esse projeto e, se ele for viável, nós vamos apresentá-lo ao Conselho Deliberativo, né? E essa vai ser uma norma na nossa administração. Nós vamos sempre estar acionando o Conselho Deliberativo para tomar... Santos, da Vila Sônia. Com relação ao CT de Cotia, lá onde São Paulo tem a maior, a fábrica dos craques lá, ultimamente teve até briga entre o Juvenal, né? Ele fala aqui da briga do Juvenal com o Aidar, sobre o CT lá de Cotia. Quais são as... Olha, uma coisa que, inclusive, eu já conversei com o Fernando, tem que ter um alinhamento de conduta dentro do futebol profissional. Então, nós temos que avaliar eventuais contratações, se isso for permitido, né? Porque nós temos amanhã um julgamento que pode nos prejudicar, do caso Iago. Então, quantas contratações, o plantel e Cotia tem que ter uma única linha de procedimento. Óbvio que o São Paulo vai precisar se reforçar. Então, temos que avaliar o que tem em Cotia, como é que vamos trabalhar, mas vamos buscar dar o exemplo dentro de Cotia na formação desses jogadores. Nós vamos primar pela qualidade dos jogadores, não pela quantidade. E, Juarez, só relembrando o vídeo das crianças, né? Eu, em 1992, eu passei uma época muito difícil financeira. E foi bem complicado mesmo. Eu fiquei literalmente sem dinheiro, né? E a única alegria que eu tive naquele ano foi a conquista do São Paulo em Tóquio. Então aquilo me fez um bem tão grande. E hoje, eu obviamente não sou mais criança, mas ter oportunidade
de conversar ou discutir, por exemplo, esse tema de Cotia com o Fernando, que era o diretor, é muito emocionante. A gente é como ver um mestre junto da gente, nos dá muita alegria e muita emoção, não dá para explicar. Então, isso que eu vi quando passou as crianças demonstrando isso, é o que particularmente eu sinto hoje, tendo a possibilidade de ser eleito presidente de São Paulo. O que aconteceu nesse domingo, lá em Curitiba, né, o São Paulo acabou conseguindo uma vitória importante diante do... Tóquio. Oh, isso aí é Tóquio, cara. Isso aí foi em Tóquio, o São Paulo ganhando o título mundial. Aí já foi o bicampeonato? Aí, time do Raí, bicampeonato. Olha a alegria do Tele. Exato. É uma coisa impressionante, o sorriso dele. Né? São Paulo campeão mundial. É isso que a gente quer resgatar, esse orgulho de ser São Paulino, Juarez. Legal. Boa aí. Não só pelo campeonato, o campeonato é consequência, mas ter um time que a gente sabe que vai honrar a camisa. São Paulo venceu naquele dia o Barcelona, o bicho-papão da época, né? E no ano seguinte o Milan. No ano seguinte, esse foi o primeiro título aí. Para isso, até a semana, um beijão para a Silene. Nilton Ferreira, obrigado pelo convite, aceitar o nosso convite, né? Vir aqui falar da sua plataforma, do seu desejo de ser presidente do São Paulo. E, obviamente, a gente fica na torcida porque você é um grande amigo, um cara que a gente sabe da seriedade e espero que os conselheiros do São Paulo tenham essa mesma visão para colocar você como presidente do Tricolor. Obrigado, Juarez. Boa noite a todos. Senhores conselheiros do São Paulo, sou Nilton Luiz Ferreira, candidato pela oposição à presidência do São Paulo. Muito obrigado.